Rádio Sport Like. Corinthians na final! Hugo Souza é o herói! E aí, galera da Rádio Sport Like? Aqui é o seu narrador trazendo a emoção pura do futebol brasileiro. E que tarde dramática foi essa na Neoquímica Arena. O Corinthians está na final da Copa do Brasil. Depois de perder por 2-1 no tempo normal para o Cruzeiro, o Timão foi heróico nos pênaltis e venceu por 5-4. Hugo Souza é o nome do jogo. O goleiro defendeu as cobranças de Gabigol e Wallace e garantiu a classificação. Meus amigos, preparem-se porque vou contar uma história cheia de emoção, drama e reviravolta. Começou difícil para o Corinthians, muito difícil. Lembra que o Timão tinha vencido o jogo de ida no Mineirão por 1-0 com gol do Memphis Depay? Pois é, tinha vantagem no agregado. Mas o Cruzeiro veio para cima com tudo. E logo aos 39 minutos do primeiro tempo, aconteceu. Christian cruzou pela direita e Kenny Arroyo, que tinha entrado no lugar de Sinisterra machucado, subiu mais alto que Mateuzinho e cabeceou firme para o canto. 1-0 Cruzeiro. 1-1 no agregado. O jogo estava empatado. A Raposa embalou. E no segundo tempo, 4 minutos apenas, o Cruzeiro ampliou. Que jogada linda! Caio Jorge arrancou desde o meio-campo e serviu Arroyo. O equatoriano de 24 anos fez o segundo, 2-0 no placar, 2-1 no agregado. O Cruzeiro estava classificado. A Neoquímica Arena entrou em desespero. Mas espera aí, o VAR entrou em ação. Anderson Daronco foi chamado para revisar o lance. Seria impedimento? A torcida corintiana rezava. E após análise, o gol foi validado. Não tinha impedimento. Arroyo estava em posição legal. 2-0 mesmo. O Corinthians precisava reagir urgentemente e reagiu. 5 minutos depois, aos 9 minutos do segundo tempo, o Timão diminuiu. Rodrigo Garro cobrou falta na área. André Ramalho desviou de cabeça. Cássio não conseguiu afastar e Matheus Bidu, o lateral esquerdo, aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes. 2-1. 2-2 no agregado. Voltamos ao empate. A Neoquímica Arena explodiu. 60 mil pessoas voltaram a acreditar. E o Corinthians foi para cima. Pressionou, criou chances, mas não conseguiu virar. Memphis Depay finalizou de fora da área aos 14 minutos. Perigo! Aos 17, mais uma tentativa do holandês. Aos 18, Matheus Bidu acertou a trave. Que azar! Tudo parecia conspirar. E o Cruzeiro também teve suas chances. Matheus Pereira quase fez um golaço de bicicleta no primeiro tempo, mas Hugo Souza defendeu. Caio Jorge finalizou de primeira na área. Hugo Souza novamente. O goleiro estava inspirado. Ia precisar estar ainda mais nos pênaltis. O tempo normal terminou. 2-1 Cruzeiro, 2-2 no agregado. Decisão nos pênaltis. A tensão era insuportável. E olha que curiosidade. Cássio, ex-ídolo corintiano, agora defendendo o Cruzeiro. Hugo Souza, o atual camisa 1 do Timão. Ex-companheiros de clube em lados opostos. Que duelo! E começaram as cobranças. Thiago Silva converteu para o Fluminense. Ops, erro meu. Vamos às cobranças de Corinthians e Cruzeiro. Yuri Alberto foi o primeiro para o Timão. E Cássio defendeu. Grande defesa do ex-ídolo. O Cruzeiro começava na frente, mas Gabigol, que tinha entrado no segundo tempo justamente para bater pênalti, desperdiçou. Hugo Souza defendeu. Era a cobrança que colocaria o Cruzeiro na final, mas o atacante errou. Empate nas cobranças. Memphis Depay converteu para o Corinthians. Lucas Silva fez para o Cruzeiro. Rodrigo Garro marcou pelo Timão. Matheus Henrique converteu pela Raposa. André Ramalho fez para o Corinthians. Gustavo Henrique também converteu. 3-3. Cobranças alternadas. E aí veio o momento decisivo. Wallace, que tinha entrado no segundo tempo, foi cobrar para o Cruzeiro. E Hugo Souza defendeu novamente. Era a segunda defesa do goleiro. O Corinthians tinha a chance de classificar. E Breno Bidon, o jovem de 20 anos, não desperdiçou. Deslocou Cássio e mandou para o fundo das redes. 5-4 Corinthians nos pênaltis. Classificação garantida. A Neoquímica Arena virou uma festa. Delírio total. Hugo Souza foi carregado pelos companheiros, defendeu 2 cobranças decisivas. Foi o herói da classificação. E olha que ele acumula defesas importantes em mata-matas pela equipe.
tá consolidando uma fase positiva na temporada. E tem o outro lado da história. Gabigol, o jogador mais midiático do elenco do Cruzeiro, conhecido por gostar de jogos decisivos, não fez valer a oportunidade e foi o grande nome negativo. A torcida cruzeirense caiu em cima dele nas redes sociais. Colocar o Wallace para bater pênalti decisivo, tendo ele jogado absolutamente nada durante o ano, foi a decisão mais burra, reclamaram os torcedores. E Kenny Arroyo, o equatoriano que saiu do banco para fazer os 2 gols do Cruzeiro no tempo normal, foi o grande destaque mineiro. Mas não foi suficiente. O sonho do heptacampeonato da Copa do Brasil terminou ali. O Corinthians volta à final da competição depois de 6 anos. A última vez foi em 2018, quando ficaram com o vice justamente para o Cruzeiro. Agora é a chance de revanche, é a oportunidade de buscar o tetracampeonato. O Timão já conquistou em 1995, 2002 e 2009. E tem mais. Com essa classificação, o Corinthians iguala o Cruzeiro como o terceiro clube que mais vezes chegou à final da Copa do Brasil, com 8 finais. Só ficam atrás de Grêmio com 9 e Flamengo com 10. Dorival Júnior merece todos os aplausos. O técnico viu seu time ser dominado no tempo normal, mas manteve a calma. Fez as mudanças certas. Rodrigo Garro entrou e participou do gol. A equipe reagiu no momento certo. Rádio Sport Like. Vasco na final. Léo Jardim é gigante. Continuando aqui na Rádio Sport Like. E a noite no Maracanã foi de pura emoção. O Vasco está na final da Copa do Brasil. Depois de perder por 1-0 para o Fluminense no tempo normal, o gigante da colina foi superior nos pênaltis e venceu por 4-3. Léo Jardim defendeu as cobranças de John Kennedy e Canóbio e mandou o Vasco para a decisão depois de 14 anos. Que clássico carioca, galera! O Maracanã estava lotado. 67.560 pessoas. A renda foi estratosférica. E o jogo começou pegando fogo. O Vasco, que tinha vencido o jogo de ida por 2-1 com gols de Ryan e Veguete nos acréscimos, começou pressionando. Logo aos 4 minutos, primeira chance. Ryan finalizou e Fábio defendeu. O goleiro de 44 anos estava ligado. Aos 12 minutos, Andrés Gomes arriscou de fora da área e exigiu mais uma defesa espetacular do veterano. O Fluminense se defendia como podia. Mas aos 35 minutos do primeiro tempo, aconteceu. Canóbio cruzou de carrinho pela esquerda, Everaldo desviou no primeiro pau e acertou a trave. No rebote, Paulo Henrique tentou afastar, mas acabou mandando contra o próprio gol. 1-0 Fluminense, gol contra. O placar agregado estava empatado, 2-2. Decisão encaminhada para os pênaltis. E olha que chance o Vasco teve antes do intervalo. Ryan cobrou falta com perfeição e obrigou Fábio a fazer mais um milagre. O goleiro tricolor estava inspiradíssimo. Manteve a vantagem até o intervalo. No segundo tempo, a emoção continuou. Logo aos 5 minutos, Fábio fez 2 intervenções sensacionais. Primeiro em chute de Ryan. Depois o maior milagre. Puma Rodrigues cruzou na medida, Ryan cabeceou no canto e o camisa voou para fazer defesa impossível. Absurdo! O Fluminense também teve chances. Kevin Serna, cara a cara com Léo Jardim, desperdiçou. Do outro lado, Thiago Silva fez intervenção salvadora em lance com Ryan. O jogo estava aberto, emocionante, tenso. Fernando Diniz colocou o Veguete em campo. O pirata argentino, artilheiro do time com 24 gols na temporada, entrou para tentar decidir. Luiz Zubeldia respondeu com Ganso e John Kennedy, mas ninguém conseguiu desempatar. 1-0 Fluminense, 2-2 no agregado. Pênaltis! E começou a decisão. Thiago Silva, o ídolo tricolor de 41 anos, abriu as cobranças. Bateu com categoria no canto de Léo Jardim. 1-0 Fluminense. Pablo Veguete foi para a bola pelo Vasco e parou em Fábio. O goleiro defendeu com os pés. Fluminense na frente. Mas John Kennedy, na segunda cobrança tricolor, bateu no canto direito e Léo Jardim voou para espalmar. Defesa espetacular. Ryan converteu para o Vasco com força no canto esquerdo. 1-1. Ganso marcou com categoria para o Flu. Victor Luiz empatou pelo Vasco. René converteu na quarta cobrança tricolor. Felipe Coutinho respondeu com golaço no ângulo direito.
3-3 e chegou o momento decisivo. Canóbio, o uruguaio do Fluminense, foi cobrar, bateu no meio do gol. E Léo Jardim ficou parado e defendeu com o pé. Era a segunda defesa do goleiro. O Vasco tinha a chance de classificar. Puma Rodrigues, o lateral argentino, foi o último cobrador. Ajeitou com carinho, bateu no canto esquerdo e mandou para o fundo das redes. 4-3 Vasco, classificação garantida. O Maracanã explodiu. Era a volta à final depois de 14 anos. Léo Jardim foi o herói absoluto, defendeu 2 cobranças e colocou o Vasco na decisão. O goleiro, que já tinha feito grandes defesas no tempo normal, foi gigante nos pênaltis. Merece todos os aplausos. E olha o significado dessa classificação. O Vasco volta à final da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2011, quando foi campeão contra o Coritiba com brilho de Alexandro. São 14 anos de espera. E agora a chance de buscar o bicampeonato. Fernando Diniz, que estava sendo muito criticado, conseguiu levar o time à decisão. E de que forma? Com virada no jogo de ida nos acréscimos e classificação nos pênaltis no jogo de volta. É raça, é garra, é determinação. Ryan, a joia de 19 anos, foi fundamental nos 2 jogos. Fez o gol do empate na ida e foi decisivo na volta. Cobrou o pênalti com categoria. O garoto é craque demais. E agora vem a decisão. Corinthians e Vasco, 2 gigantes do futebol brasileiro. O jogo de ida é na quarta-feira, dia 17 de dezembro, às 21h30, na Neoquímica Arena, em São Paulo. A volta é no domingo, dia 21, às 18 horas, no Maracanã. O Vasco já garantiu pelo menos 33 milhões de reais com o vice-campeonato. Se for campeão, embolsa 77 milhões, além da vaga garantida na fase de grupos da Libertadores 2026. É isso aí, galera da Rádio Sport Like. As finais da Copa do Brasil estão definidas. Corinthians e Vasco. Hugo Souza versus Léo Jardim. 2 histórias de superação. 2 classificações dramáticas nos pênaltis. Quem leva a taça? Descubra junto com a gente. Aqui é a Rádio Sport Like, a rádio que respira futebol. Curta, compartilhe, ative o sininho das notificações e fique sempre por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Um forte abraço e até a próxima. Que final nos aguarda!